Com o lançamento do novo livro do jogador de D&D, percebemos que o sistema passou por algumas alterações bastante significativas. Mas será que essas alterações chegam a influenciar na hora de criar um personagem? Para responder essa pergunta, decidimos comparar como é fazer um personagem em 2014 e agora em 2024. E para o processo um pouco mais lúdico, vamos criar uma ficha de personagem juntos em ambas as versões, seguindo seu passo a passo recomendado. E esse personagem será que a versão de 2014 dá de exemplo, o Bruenor Battlehammer. Iremos começar pela versão de 2014. Então, se você já está habituado a essa versão e só deseja ver as alterações que ocorrem em 2024, o tempo estará aí na tela. O primeiro passo na versão 2014 é escolhermos uma raça para o personagem. No caso do Bruenor, ele é um anão da montanha. Então vamos anotar as seguintes características na sua ficha. Ele terá o tamanho médio, uma velocidade de caminhada de 25 pés, que não é reduzido pelo uso de armaduras pesadas, uma visão no escuro de 60 pés, e proficiência em algumas armas, armaduras e em uma ferramenta de artesão de uma pequena lista que a raça disponibiliza. As habilidades Stun e Cunning, que a qualquer momento que fizermos um teste de inteligência e história, baseado em sabermos a origem de algum trabalho em pedra, sermos considerados proficientes na perícia e história, e além disso, dobrarmos a proficiência para aquele teste. E a Resiliência Nan, que nos dará vantagem em salvaguardas contra venenos e resistência contra o dano venenoso. Além disso, anotamos os primeiros idiomas que o personagem conhece, que serão o comum e o anão. O segundo passo é escolhermos uma classe para o personagem. No caso do Bruenor, iremos escolher a classe Guerreiro para ele. Então iremos anotar que o seu dado de vida será 1d10, ele possui proficiência com todas as armas e armaduras do jogo, 2 perícias para adquirir proficiência de uma pequena lista que a classe disponibiliza e proficiência nas salvaguardas de força e constituição, assim como as características de guerreiro Fighting Style e Second Wind, e o bônus de proficiência inicial, que será mais 2. O terceiro passo é determinar os atributos do personagem. Para isso existem alguns métodos, seja rolando dados, pegando o conjunto padrão ou usando uma regra variante para comprar alguns pontos. Existem algumas variações, mas a mais padrão é esta. Para o Bruenor, iremos poupar tempo e escolher o conjunto padrão, colocando 15 em força, 10 em destreza, 14 em constituição, 8 em inteligência, 13 em sabedoria e 12 em carisma. Como o Bruenor é um anão da montanha, também iremos adicionar mais 2 em força e mais 2 em constituição, ficando 17 em força e 16 em constituição. O quarto passo é descrevermos um pouco melhor o personagem, suas características físicas, sua história, definir um alinhamento para ele e os ideais, laços e falhas que o personagem possa vir a ter. No caso do Bruenor, ele será um anão do sexo masculino, forte e com uma longa barba ruiva. Eu não irei descrever toda a história do Bruenor, mas saibam que ele tem um antecedente chamado Folk Hero, que lhe dá uma habilidade chamada Hospitalidade Rústica, que deixa com que os civis tenham um certo carinho pelo Bruenor e deixem que ele passe a noite em suas casas ou possa se esconder, desde que isso não os bote em risco. E o seu alinhamento será o Leal Bom. E o quinto e último passo é a escolha do equipamento. Normalmente isso é definido tanto por nossa classe quanto o antecedente. Porém, se você quiser algo um pouco mais específico, pode escolher rolar o ouro inicial. Cada classe tem sua própria quantidade. No caso do Bruenor, vamos escolher o equipamento inicial mesmo. Então teremos uma cota de malha, um escudo, um martelo de batalha e 2 machadinhas, e algumas coisas que vieram com antecedente. Fazendo todos os cálculos certinho, nós finalizamos a criação de personagem em 2014. Seguindo para a criação de personagem em 2024, o primeiro passo é escolhermos uma classe para o personagem. No caso, iremos manter a mesma classe para o Bruenor, o Guerreiro, para fins de comparação. Então vamos anotar na sua ficha que o seu dado de vida é um D10, as suas salvaguardas são Força e Constituição, iremos escolher 2 proficiências de uma lista que a classe disponibiliza, as proficiências com todas as armas e armaduras, e iremos anotar as habilidades Fighting Style, Second Wind e Weapon Master. O segundo passo é escolhermos uma origem para o personagem, e esta será a etapa mais longa, pois consiste na escolha do antecedente e da espécie dele. Lembrando que agora são os antecedentes que ditam quais atributos podemos aumentar em mais 2 ou mais 1, ou 3 em mais 1, sendo que nenhum desses atributos pode passar de 20 pontos.
Para o Bruenor, pela falta do Folk Hero na versão 2024, iremos escolher um antecedente chamado Soldier para ele, o que irá lhe permitir aumentar a força, destreza ou constituição, e também lhe dá o talento Savage Attacker, fora proficiências com perícias e ferramentas. Para a sua espécie, iremos continuar mantendo o anão, então iremos anotar as seguintes características na sua ficha. O seu tamanho será médio, sua velocidade de caminhada será 30 pés, ele irá ganhar visão no escuro de 120 pés, e as características: resiliência anã, que lhe dá resistência contra o dano venenoso, e vantagem contra venenos, ou para encerrar a condição envenenado. A Dwarven Toughness, que lhe dá 1 ponto de vida a mais, e mais 1 ponto de vida cada vez que subir de nível. E o Stun Cunning, que com a bonus action você ganha Tremor Sense, sendo que para essa habilidade estar funcionando, você precisa estar em contato ou em cima de uma superfície de pedra. Você pode usar essa habilidade um número de vezes igual à sua proficiência e recupera todos os usos em um long rest. O terceiro passo é determinarmos os atributos do personagem, e para isso existem 3 maneiras. A padrão, onde utilizamos os valores 15, 14, 13, 12, 10 e 8. A geração aleatória, onde rolamos 4d6, somamos os 3 maiores e descartamos o menor, repetindo esse processo mais 5 vezes para ter 6 valores. E a compra de pontos, onde temos 27 pontos e uma tabela com os valores e o seu custo. No caso do Bruenor, iremos utilizar a padrão, colocando 15 em força, 10 em destreza, 14 em constituição, 8 em inteligência, 13 em sabedoria e 12 em carisma. Após isso, ajustamos de acordo com o nosso antecedente. O antecedente soldado nos permite aumentar a nossa força e constituição, e é isso que vamos fazer, deixando a força em 17 e a constituição em 16. A partir daqui, descrevemos um pouco a aparência do personagem. Então o Bruenor ele será da espécie anão, forte, com memória já ficando um pouco fraca e uma longa barba ruiva. O quarto passo é escolhermos um alinhamento para o personagem. Em D&D existem 9 alinhamentos: o Leal Bom, Neutro Bom, Caótico Bom, Leal Neutro, Neutro, Caótico Neutro e o Leal Mal, Neutro Mal e Caótico Mal, cada um com suas características e personagens icônicos onde eles podem ser enquadrados. Para o Bruenor, iremos utilizar o Leal Bom. E sim, essa é a etapa mais curta, simplesmente a escolha do alinhamento. Então, chegamos ao quinto e último passo da criação de personagem em 2024, que se chama Preencher os Detalhes, onde fazemos uma pequena revisão na ficha, vendo os atributos que escolhermos para anotarmos os seus modificadores, assim sabendo a iniciativa, modificadores de ataque à distância ou com mágicos, CD de magia, os equipamentos para sabermos a classe de armadura e armas que vamos poder atacar, esse tipo de coisa. Também colocamos os últimos toques de personalidade nele, anotando seu gênero, nome, desejos que o personagem possa vir a ter e seus objetivos. Antes de finalizarmos, saibam que a versão 2024 aborda a parte de retrocompatibilidade com os outros livros, que é bem simples. Basicamente, se você escolher uma espécie que possui incremento de atributos, você irá ignorá-los, e se escolher um antecedente que não possui um talento, você irá escolher um talento de origem que está neste livro, assim como atributos para aumentarem mais 2 e mais 1 ou mais 1 mais 1 mais 1. Então, chegamos ao final com o Bruenor montado em ambas as versões. E podemos perceber que mesmo o processo sendo um tanto diferente, já que um começamos pela classe e outros pela raça, as maiores alterações é no que está envolvendo esse processo, com a mudança de nomenclatura na versão 2014 para raças passando a se tornar espécies, e habilidades que foram alteradas, como o Stun Cunning do anão, que agora está envolvido muito mais em ganhar um sentido extra do que melhorar um teste como era na versão 2014. E os antecedentes, que agora ditam os atributos que podem ser incrementados, não as espécies. Mas o que você acha? Qual é mais eficiente, a versão 2014 ou a versão 2024?